estrelas, e o Senhor sabe o nome de todas elas, e o Senhor sabe o nome de cada estrela que está aqui sentada também, meus irmãos. Cada uma de vocês e de cada um de vocês, o Senhor sabe o nome de vocês. Esses números que a gente nem conhece, nem sabe quantos são, só enfatizam para mim a grandeza do Senhor. Só enfatizam para mim o quanto eu não consigo medir o tamanho dele. O quanto eu não consigo chegar para alguém e dizer, meus irmãos, eu creio num Deus que é desse tamanho, desse tamanho, desse tamanho, mas eu creio em um Deus que sabe o nome de 10 sextrilhões de estrelas, meu amigo. Imagine o nome da gente e o nome de um irmão que não conheceu a Cristo ainda. Ele sabe o nome dessas pessoas. E ele sabe que a forma que ele tem de acessar aquelas pessoas é através da minha vida e da sua vida. É através do evangelho que vocês conhecem, através da palavra que vocês vivem todo dia em casa e levam para essas pessoas. É assim que essas pessoas vão conhecer um evangelho de verdade. Então, meus irmãos, hoje é noite de dizer a vocês que os céus estão abertos para nós. Não esqueçam disso. Às vezes as necessidades, as lutas, os problemas fazem a gente esquecer de que os céus estão abertos para nós. Às vezes, muito tempo que a gente está no Evangelho, o quão afastado a gente está do primeiro dia que a gente se converteu, nos leva a esquecer o quanto o céu está aberto para nós e o quanto nós vamos passar a eternidade nele, meus amigos. Porque o que a gente passa aqui na terra, tudo vai passar. Seja alegria, seja dor, tudo vai passar e o que nos vai restar é o céu e a eternidade. Então, olhe para os céus, porque os céus estão abertos para vocês. Amém? Mateus cantou aqui sobre chuva e tempestade, e o segundo ponto que eu queria trazer para vocês hoje é exatamente sobre essa relação do céu e a chuva. Muita gente olha para o céu e quando está chovendo e está nublado, pode ter um pensamento que é bom ou ruim. Isso pode ser uma coisa grande, pode ser um problema grande ou um problema pequeno, pode ser uma coisa muito boa ou muito ruim, depende da sua situação de vida ou do lugar que você está. Concordam comigo? Porque, por exemplo, se for uma coisa simples, você lavou a roupa, acabou de estender a roupa, você vê o céu nublado e vai chover. Você pensa, meu Deus, agora que eu estendi minha roupa, vai chover. Naquele momento, a chuva não é boa para mim. Mas você pode estar em casa com seu ventilador muito ruim e a sua casa muito quente. E aí vem um dia de chuva e você pode pensar, que bom que veio a chuva hoje. Isso são exemplos simples do que a chuva pode nos proporcionar como pensamento ou como sensação. Porque, por exemplo, alguém pode morar num lugar que a chuva alague sua casa. Então, ela não quer chuva nunca, porque sabe que vai alagar a casa dela. Ou alguém pode morar no sertão e nunca tem chuva. E quando vem um pouquinho de chuva, é a maior alegria dela. E essa é a comparação que eu quero trazer para vocês sobre a chuva. Porque a chuva pode ser, de forma espiritual, coisa boa ou coisa ruim. Coisa boa em que sentido? Quando Cristo veio aqui na terra e se entregou por nós, e morreu pelos nossos pecados e pelas nossas dores. Cristo, isso é uma coisa básica de se saber, mas não é uma coisa fácil, não é uma coisa comum de ficar se repetindo, porque às vezes a gente esquece de falar que o Senhor morreu na cruz por nós, uma coisa tão simples. E naquele ato ele nos lavou como chuva. Ele nos lavou de todos os nossos pecados e iniquidades. Ele carregou com ele as nossas dores. Ele carregou com ele os pecados de quem vinha ainda por vir, de quem já tinha passado e de quem vinha para o futuro. O Senhor transformou a eternidade para pessoas que ainda não tinham nem nascido. Então o Senhor nos lavou antes da gente nascer. E essa é a chuva de transformação que Cristo traz para as nossas vidas. Mas, da mesma forma, o Senhor pode nos mandar uma tempestade. O Senhor pode mandar uma tempestade na vida da gente
através de qualquer situação que nos faça provar a fé. Assim como acontecia com Jó, por exemplo. Jó recebeu uma tempestade na vida dele que ele jamais esperava. E eu queria trazer um versículo que está lá em Jó, antes da gente continuar, que é Jó 5,17. Mas, às vezes a gente pode pensar que nós estamos limpos e lavados e redimidos pelo Senhor e esquecer disso e continuarmos a nos sujar sempre. A gente continua praticando os mesmos pecados ou continua praticando novos pecados só porque a gente entendeu que um dia o Senhor nos transformou e nos restaurou. Só que aí a gente mantém esse pecado durante muito tempo. A gente às vezes até esquece que a gente está cometendo esse pecado porque ele já não, a gente entende que ele já não traz mais consequência para a minha vida. Nós normalmente nos sentimos mal com o pecado quando uma consequência vem através desse pecado, não é? Quando uma consequência não vem rapidamente, nós dissemos, eita, dá para continuar aqui com esse pecado. Eu posso manter até algum tempo. Mas aí o Senhor manda uma tempestade e nos faz lembrar que nós temos que lutar contra esse pecado. O Senhor nos faz lembrar de que, apesar que um dia a gente foi lavado e transformado pelo Senhor, nós temos que nos manter firmes em oração e firmes na leitura da palavra. Porque a gente pensa que a leitura e a oração fazem parte só momentaneamente da vida do cristão, mas ela tem que ser a principal ferramenta da gente. As pessoas não querem falar mais de Bíblia, leia a Bíblia. E as pessoas que estão sentadas só querem colher de quem está aqui em cima, num domingo ou numa terça-feira. E não querem ir separar meia hora da sua vida para ler a palavra do Senhor. Eu costumo dizer assim, que tirando as pessoas que têm dificuldade de leitura, o crente que não lê a Bíblia, meu amigo, alguma coisa tem. Tirando quem tem dificuldade para ler. E a gente sabe que no Brasil, todo mundo passou por uma dificuldade para aprender a ler, porque não é uma coisa que é estimulada para a gente, né? Não é uma coisa que é estimulada. E mais quando a gente começa a ler a Bíblia, que vem um monte de palavra difícil. Um monte de palavra complicada. Eu só fui ler a Bíblia completa. Eu sou convertido há acho que uns 13 anos. Aos 13 anos eu sou convertido. Eu não sei se eu falei para vocês, eu fui líder do Ministério de Adolescente lá na igreja durante 6 anos. Hoje eu sou o supervisor de rede, né? Que é o líder dos líderes de célula. E, tipo, eu passei por uma boa caminhada na igreja e eu só fui ler a Bíblia completa depois que eu tive crise de ansiedade. Vocês já ouviram falar sobre crise de ansiedade? Espero que nenhum de vocês tenha passado por isso aqui. Eu passava 24 horas do meu dia com taquicardia. Coração batendo acelerado sem parar. Eu acordava de manhã e já acordava assim. E eu pensei que eu ia passar a minha vida inteira desse jeito. Porque eu já vi muitas pessoas desse jeito lutando contra isso durante muito tempo. Mas eu creio no Senhor que nos transforma e nos tira dessas situações. E um dia, uma pessoa virou para mim e disse, levante um altar de adoração. E meus irmãos, o que é altar de adoração? É todo dia você escolher um lugar na sua casa e orar e ler, meus irmãos. Não tem saída e não tem alternativa. E por conta da minha taquicardia, eu comecei a fazer isso todos os dias, de 5 horas da manhã. Porque a crise de ansiedade me fazia acordar de 5 horas da manhã. Meu filho ainda não tinha nascido, isso foi há 3 anos atrás. E aí, foi por conta disso que eu engoli a Bíblia completa em 1 ano. E meus irmãos, eu queria dizer a vocês que durante esse tempo, eu não tomei um remédio. E eu fui curado sem tomar nenhum remédio. O Senhor me curou de uma crise de ansiedade através de Bíblia e oração. Essa foi a tempestade que eu passei na minha vida. Seja cristão ou não, você vai passar por tempestade, meu irmão.
Mas o Senhor está com vocês. Olhem para os céus, porque os céus estão abertos para nós. Seja você com ansiedade, com depressão, desempregado, o Senhor está olhando por nós, meu irmão. O Senhor está olhando por você. O que nós temos que fazer é olhar para o céu e lembrar que Ele está olhando por nós. Jó disse em 5,17, Jó 5,17. Eu tinha falado o versículo? Tinha não. Jó 5,17. Ele diz: como é feliz, ou abençoado, ou bem-aventurado, o homem a quem Deus corrige. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso. Depois de eu ter passado por isso, eu entendi que o Senhor queria quebrar o meu orgulho. Eu entendi que eu era uma pessoa orgulhosa. E eu vou dizer aos 4 homens que estão aqui. Homens são orgulhosos. Homens não querem confessar que passam por problemas, que passam por dificuldades, guardam tudo para si e uma hora a bomba explode, meus irmãos. Uma hora a bomba explode. E eu aprendi da mais dura forma que o nome disso se chama orgulho. E ali, na minha crise de ansiedade, o meu orgulho foi quebrado e estraçalhado. Eu tive que dizer a todo mundo: eu sou uma pessoa que sofro de ansiedade. Eu sou uma pessoa que precisei ir para psicólogo. E esse psicólogo me ajudou a sair das minhas situações. Às vezes você acha que é coisa de doido ir para psicólogo. Só que não é. Um dia eu estava voltando da psicóloga. Estava dirigindo meu carro. Lembra que eu falei que o Senhor fala com a gente de várias formas? Estava voltando do meu carro. E o Senhor falou comigo desse jeito. Clístenes. Às vezes ele fala Felipe também. É como eu falo. Aí ele falou comigo: Clístenes, por que que tu fala todas essas coisas para essa mulher que tu não conhece e tu não fala isso para mim? Por que que vocês não falam as coisas que vocês sentem para o Senhor, meus irmãos? Os céus estão abertos para nós. O Espírito Santo é condutor das nossas vidas e das nossas orações, meus irmãos. Os céus estão abertos para nós, mas nós precisamos falar e entrar em contato com Ele. E dizer o que passa nas nossas vidas e nos nossos corações. Nós precisamos quebrar os nossos orgulhos, ou o nosso orgulho, né? Ou o meu orgulho. Nós precisamos passar por tempestades e não ache que crente não passa por tempestade. Porque todos os apóstolos passaram por tempestade. Vá pesquisar como os apóstolos morreram. Vê se todo apóstolo morreu rico e bem de vida. Um morreu decapitado, outro morreu na cruz de cabeça para baixo. Tu acha que o crente de verdade não vai passar por problema, não é? Tu acha que a gente não vai passar por dificuldade, não é? Mas eu tenho uma coisa para dizer para vocês, meu irmão. Independente da dificuldade que a gente passa aqui na terra, ou da coisa boa, o que espera a gente é o céu e a eternidade, meus irmãos. É isso que espera por nós. Os 90, 100 anos, se Deus quiser, vocês vão viver, é o mínimo em relação à eternidade. Lembre-se que a eternidade é maior até do que 10 sextrilhões de estrelas. A eternidade é muito maior que isso. Dito isso, eu queria dizer a vocês que se vocês estiverem passando por alguma dificuldade ou algum problema, e vocês veem que ninguém está olhando por vocês, não reclamem, porque os céus estão abertos para vocês. E vocês têm acesso ao Todo-Poderoso, meus irmãos. Vocês não precisam esperar pela oração do pastor. Vocês não precisam esperar pela oração do líder de célula de vocês, apesar que é um caminho válido. Em primeiro lugar, vocês vão procurar o líder de célula de vocês, certo? Que é o pastor Danilo. Ele vai escutar o que o líder de célula está falando e ele pode ir lá conversar com vocês.
Lembro muito de uma passagem quando Moisés subiu ao monte e passou 40 dias lá. Só bastou 40 diazinhos. Eu amo a história de Israel, certo? Abre parênteses. Eu entendo que nossas vidas são muito parecidas com as histórias de Israel. Nós ficamos pecando, pedindo perdão. Pecando, pedindo perdão. Indo e voltando diante do Senhor, quando a gente deveria viver uma vida reta e correta diante dele. Então, acaba que nós somos pequenos Israéis, assim, mas na verdade nós deveríamos ser pequenos Cristos. Não é verdade? E aí Moisés passou aqueles 40 dias lá. Quando ele voltou, vocês sabem muito bem o que aconteceu. Já tinha um bezerrinho todo de ouro construído e todo mundo adorando o bezerro por causa de 40 diazinhos. A gente pode pegar, por exemplo, hipoteticamente, pastor Danilo. Pastor Danilo às vezes passa uma terça, duas sem vir aqui. Sei lá, não, pode ser que aconteça. E aí a gente já começa a reclamar. Meu líder já está 2 semanas sem pregar. 2 terças sem pregar. Meu amigo, pare de construir bezerro de ouro e vá orar por ele, meu irmão. Tu é um Israel, é? Tu é um pequeno Cristo, meu irmão. Para de reclamar e vai orar por ele, e vai orar pela igreja, vai servir. Vai trazer mais um irmão para completar essa cadeira aqui, que está faltando. E não construir um bezerro de ouro por conta de 40 diazinhos. Muitas pessoas passam muito tempo sem ouvir a voz do Senhor. Eu passei 1 ano, depois de minhas crises de ansiedade, que o Senhor falou comigo, no outro ano eu passei 1 ano sem ouvir a voz do Senhor. Como eu falei para vocês, pessoas escutam o Senhor de várias formas diferentes. E o Senhor, de várias maneiras, fala comigo e eu estava 1 ano sem ouvir a voz do Senhor. E eu ia construir um bezerro de ouro, era? Eu vi que o Senhor me tirou de uma crise de ansiedade. Lembrem das coisas que o Senhor já fez por vocês. Olhe para o céu. Mesmo dentro de casa, o céu ainda está lá. Mesmo dentro de casa, o céu ainda está lá. O Senhor ainda está lá. Ponto 3, para a gente concluir os tópicos, certo? Céu e a terra. Estão gostando, meus irmãos? Estão compreendendo a mensagem? Já deixa preparado aí, Jó 22:12. Chegamos na terra, certo? Passamos do céu, pelas estrelas, pela chuva e chegamos na terra. Todos vocês são pessoas do Senhor, certo? Amém? Todos vocês caminham com o Senhor, não é? Eu vou dizer uma coisa a vocês. Quem caminha olhando para frente são homens e mulheres. Cristão de verdade caminha olhando para o céu, meu irmão. Homens olham para frente e ficam ansiosos com o futuro, com o que tem pela frente, com a conta que tem para chegar. Eu não estou falando isso para vocês, não. Estou falando primeiro para mim, meu amigo. Estou falando primeiro para mim, porque meu gatilho de crise de ansiedade foi 1 mês que eu passei sem trabalhar. Eu sou arquiteto e, todo mês eu tenho que ir atrás de cliente novo. E teve um belo mês que não veio nenhum cliente, por consequência, não veio dinheiro. E aí esse foi o gatilho inicial da minha crise de ansiedade. Só que isso não é o motivo principal. Quando a gente começa a ir para psicóloga, a gente começa a entender que existem vários outros motivos por que a gente teve essa crise de ansiedade. Como eu falei, são muitas coisas acumuladas durante a vida. E aí eu entendi ali naquela situação que quando eu estava sem ouvir a voz do Senhor, que o Senhor ia falar comigo na hora que Ele quisesse e do jeito que Ele quisesse. Mas eu não deveria estar olhando para frente, e sim olhando para o céu. Meus irmãos, cristão não aponta a flecha do arco para frente, não. Aponta para o arco, aponta para o céu. E sabe onde vai cair? Só Deus sabe onde vai cair, meu irmão. A flecha do cristão vai para cima e só Deus sabe onde a flecha vai cair. Porque quem conduz e quem controla a nossa vida é o Senhor.
tudo na nossa vida nós devemos entregar ao Senhor. Meu filho, o Senhor me emprestou para cuidar dele, meu amigo. O meu filho é do Senhor. Eu só estou cuidando dele por um tempo. Em Salmos vai dizer que tudo que tem aqui na terra é do Senhor, nada é nosso. Nada é nosso, tudo é do Senhor. Né? Então, quando a gente, por exemplo, dá o nosso dízimo, a gente não está, como o Mateus falou, a gente não está dando, a gente está devolvendo. Nada mais, nada menos, o que ficou os outros 90, a gente está cuidando para uma hora a gente devolver também. E o que nos espera é o céu. Então, meus irmãos, olhe para o céu e veja o futuro que espera vocês. A ciência diz que quando a gente olha para o céu e para as estrelas, a gente vê o passado. Mas o cristão, quando olha para o céu e para as estrelas, ele está vendo o futuro. O futuro que nos aguarda é a eternidade, meus irmãos. O futuro que nos aguarda é o céu. Tudo que a gente passa aqui vai passar. Seja de bom, seja de ruim, vai passar. Porém, não nos faz viver de qualquer maneira e de todo jeito. Porque a nossa missão é ir por todo mundo e pregar o evangelho. De nada vale estar nessas cadeiras. Essa minha posição de estar ministrando a palavra para vocês não é mais importante do que quem prega o evangelho lá fora. Ano passado, minha mãe estava com suspeita de câncer. E aí eu comecei a ir para o Laureano, não, tem outro, né? Hospital que São Vicente. Comecei a ir para o São Vicente com ela, porque ela estava com suspeita de câncer. Saiu o exame de imagem dela e era um exame que, pela imagem, o médico já disse que era câncer, porque existe uma forma deles saberem, né? Não sei se vocês sabem. Tipo, se a imagem é uma bolinha lisa, não é câncer. Se for uma bolinha toda cheia de coisinha assim, é muito provável que fosse um câncer. E aí eu lembrei do meu altar de adoração. E comecei a orar pela minha mãe. Porque o que imaginaríamos era o pior sobre a vida dela. E um belo dia eu estava lá no São Vicente e chegou um grupo de pessoas, inclusive uma delas careca, porque tinha acabado de se curar de um câncer, começou a pregar para todas aquelas pessoas ali. Começou a pregar para todo mundo ali. E aí eu comecei a ficar constrangido naquela situação. Porque as pessoas dizem, Clístenes, tu fala bem, tu prega bem e tal. E isso eu nunca levo para o meu coração assim. Porque eu só estou fazendo o que o Senhor manda eu fazer. Só que aquela pessoa que estava ali pregando para aquelas pessoas que estavam para saber se estava com câncer ou não, são pessoas que valem muito mais do que quem está pregando aqui em cima. Independente se é pastor ou não. Porque aquelas pessoas ali precisam do evangelho mais do que eu e você que já conhece. Então, por que a gente não sai da cadeira e fala para as pessoas sobre o Senhor? Quando as pessoas falam, Clístenes, tu fala muito bem, para mim não serve de nada, porque eu estou pregando já para quem é crente, meu irmão. Isso machuca meu coração, assim, porque eu tenho que pregar para quem está lá fora. Vocês têm que pregar para quem está lá fora. Tem gente precisando do evangelho e não sabe se vai morrer amanhã. Para resumir a história da minha mãe, ela foi curada. Ela foi curada. Foi feita a operação para tirar o suposto câncer. Quando o médico abriu minha mãe, viu que a bola que estava na foto era 75% menor do que a que estava na foto. E que não era um câncer. E eu perguntei ao doutor, por que essa bola está menor se as fotos nunca erram? Aí ele fez, rapaz, deve ter sido algum erro ou algum problema. Fala a verdade, eu não sei. E aí na minha cabeça, na hora eu fiz, pois eu sei. Foi o Senhor que curou minha mãe. E assim o Senhor fez com minha ansiedade, assim o Senhor fez com minha mãe, e assim se vocês passarem por algum problema, o Senhor vai fazer com vocês. Porque o que tinha na Bíblia não morreu e não acabou.
Porque a última frase do Senhor, quando ele voltou à terra, lá em Marcos, era dizer que vá pregar o evangelho, porque pessoas vão ser curadas, meu amigo. Pessoas vão ser curadas em meu nome. Está lá, na Bíblia. E por que a gente às vezes não acredita nisso e fica titubeando? As mãos de vocês, conduzidas pelo Espírito Santo e pelas mãos do Senhor, vão curar pessoas. A começar por vocês mesmos. Os céus estão abertos para nós, meus irmãos. Não esqueçam disso. Hoje vocês vão sair daqui com essa frase martelando na mente de vocês. O céu está aberto para mim. O céu está aberto para mim. E o céu está aberto para as pessoas que não conhecem do Evangelho. O céu está aberto para nós, meus irmãos. Eu queria convidar Mateus para vir aqui para a gente encerrar. E eu queria dizer a vocês, meus irmãos, que não dá para fugir do céu. Não dá para fugir do Senhor. Você pode estar fora de casa, você pode estar dentro de casa, você pode estar dentro de um túnel, você pode achar que você está desviado do Evangelho, você pode achar o que for, que o Senhor não lembra de você, que o Senhor não fala mais com você. Tudo que cobre a terra se chama céu, meu amigo. O céu está em todos os lugares. E lembre, quando eu falo céu, eu estou falando de Deus, certo? Que fique bem claro. O Senhor está em todos os lugares, meu irmão. O céu está aberto para nós. Essa é a conclusão que eu queria trazer para a vida de vocês hoje. Os céus estão abertos para vocês, os céus estão abertos para essa igreja de Santa Rita. O que nós temos que fazer é lembrar as pessoas que o céu está aberto para nós. Lembrar nós mesmos. Porque o dia irá chegar. O dia irá chegar. Jó 22, 12 diz o seguinte: Deus está nas alturas do céu. Ele olha para baixo e vê as estrelas, embora elas estejam lá no alto, que é a visão da gente. Então, se ele olha de cima, se ele vê as estrelas, ele vê a gente também. Ele vê a senhora, ele vê a senhora, ele vê você, ele vê você, ele vê você. Ele sabe o seu nome de frente para trás, de trás para frente. Ele sabe tudo que você passou. Ele lembra certinho o dia que você conheceu a Cristo. Ele lembra certinho o dia que você abandonou o mundo, que você abandonou um monte de coisa, que um monte de gente ficou falando de você, chamando você de crentão agora. O Senhor lembra de tudo. A gente pode até esquecer, mas o Senhor lembra. Por isso hoje os céus vieram nos lembrar. Olhe para os céus que Ele está olhando por nós. Eu queria que vocês ficassem de pé. Que hoje a gente fizesse uma reflexão com a canção que Mateus vai cantar aqui hoje. Mas antes disso eu queria ler Salmos 121, 1:8 para vocês. Salmos 121, 1:8. Pode apagar as luzes, né? Tu também que apaga a luz? Multifunção, Mateus. Deus te abençoe, irmão. Tu é bênção demais. Salmo 121, do 1 ao 8. Levanto meus olhos para os montes e pergunto: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele sempre está alerta, meus irmãos. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal. Protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada,
desde agora e para sempre, meus irmãos. Os céus estão olhando para nós. Hoje nós falamos do céu e viemos chegando até a terra. E essa canção, ela fala de terra. E eu queria que vocês escutassem, refletissem e orassem ao Senhor nesse momento. Eu não quero que vocês saiam do lugar de vocês, mas eu quero que hoje vocês façam uma oração sincera ao Senhor. Escutem essa canção, reflitam e façam uma oração sincera ao Senhor. Hoje é uma noite da gente orar de verdade, meus irmãos. É o culto do Espírito Santo. É o culto onde a gente tem que buscar Ele de verdade. E às vezes a gente está em casa, não passa 5 minutos orando. A mente da gente já vai para outro lugar. E às vezes em casa a gente não encontra nenhum lugar propício para orar. Então você está na casa do Senhor, meu irmão. Então, nesse momento, não pense no tempo, não pense na hora. E vá para pertinho dos céus. Eu ouvi uma vez e li no seu livro o que o Senhor fez. Faz mais uma vez, que onde houver 2 ou 3 juntos em meu nome, ali estarei. Faz mais uma vez. Diga toda a terra. Em toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas encobrem o mar e enche a terra ao som da tua igreja. E eu ouvi uma vez e li no seu livro o que o Senhor fez. Faz mais, de onde houver 2 ou 3, que onde houver 2 ou 3 juntos em meu nome, ali estarei. Grite isso toda a terra, e toda a terra será cheia do conhecimento e da glória de Deus, como as águas e cobrem o mar e enche a terra ao som. Diga mais uma vez, toda a terra. E toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas e cobrem o mar, enche a terra ao som da tua igreja. Estamos juntando e a terra com os anjos estamos entrando. Nós estamos entrando na sala do trono e estamos juntando a terra. Estamos juntando na sala do trono. Aleluia. E aleluia.
suas mãos e diga isso, aleluia. Diga toda a terra e toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar e enche a terra ao som da tua igreja. Aí vem a pancada, meus irmãos. O Senhor virá dos céus. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estiverem vivos serão arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre, meus irmãos. Ele virá, Os céus estão abertos. soberano em poder. Ele virá e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá. Ouve ao Senhor. Soberano em És poder, soberano, ele Pai. virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz Consigo a sua recompensa. toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar e enche a terra ao som da tua igreja. Vou dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Hoje tem um monte de gente que só procura culto que tem reteté e fogo, porque é um cara que tá lá fazendo o fuzuê. Vocês não são esse tipo de crente. Vocês são crentes que oram por conta própria e não precisam de ninguém. Não precisam de um cara famoso para estar orando em um culto lotado. Porque os céus estão abertos para vocês, meus irmãos. Seja 2, 3, 4, 5. Os céus estão abertos para nós. O mover quem faz é vocês junto com o Espírito Santo. Vocês não precisam de ninguém, vocês não precisam de ninguém colocando a mão na cabeça de vocês. Vocês precisam de joelho no chão e Bíblia e oração. Essa igreja vai se mover através de Bíblia e oração, meus irmãos. O Senhor vai mandar as pessoas corretas. A vida de vocês vai ser um exemplo e um livro aberto para outras pessoas. Vocês vão ser a Bíblia viva onde vocês passarem. Porque o Senhor vai começar a fazer através da vida de vocês. Olhe para os céus, meus irmãos. Porque os céus estão abertos para nós. Os céus estão abertos para vocês.
Dá vontade de não acabar, né? Dá vontade de ficar louvando mais, né? Mas é chegada a hora, amanhã a gente trabalha de novo, mas quando essa porta de vidro se abrir, Cristo não fica preso aqui dentro, ele vai embora junto com a gente. Em casa, no trabalho, porque os céus estão abertos para nós. Os céus estão abertos para nós. Aleluia. E aleluia. Estamos juntando com os anjos, estamos entrando na sala do trono, estamos juntando a terra com os anjos, estamos. Pra terminar, diga toda a terra. Toda a terra será cheia do conhecimento e da glória de Deus. Levante seus braços, meu irmão. Como as águas, como sinal que você está se aproximando dos céus. cobrem o mar e enche a terra ao som da toda a terra, toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas correm o mar, enche a terra ao som da tua igreja. Muito obrigado pela oportunidade, meus irmãos. Fico feliz de ver vocês hoje, de ter conhecido vocês hoje. Que Deus abençoe vocês, a vida de vocês. E eu não sou pastor, não posso dar a bênção apostólica. Tem aviso, Mateus? Tem aviso não. Tem algum aviso? Acho que não. Então, vamos em paz para casa. Que o Senhor nos conduza por toda essa semana. Amém? E toda a terra será. Amanhã eu tô colado nessa pelada aí. Deixa eu só dar uma mexida aqui. E. Som, oi, é isso aqui, ó. E ale. Meu irmão, não tô entendendo nada aqui, velho. Eu acho que tem uma coisa errada aqui. Deixa eu ver aqui.
E, 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 e. Peraí que eu olho. E. Tá alto, né? É porque eu precisei aumentar na mesa, porque aqui tava baixo. E. Aham. E.